Bom dia. Vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 16. Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 16. Todo mundo achou? Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arderem desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Em 1941, Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, escreveu uma carta a seu filho Michael, que na época ele tinha 21 anos. E embora essa carta trate acerca de amizade entre um homem e uma mulher, Tolkien abordou o assunto de casamento e sexualidade. E ele disse o seguinte na sua carta ao seu filho: este é um mundo caído. A perversão do instinto sexual é um dos principais sintomas da queda. Durante todas as épocas, o mundo tem ido ao pior. As várias formas de mudança social e cada novo costume tem seus perigos especiais. Mas desde a queda de Adão, o espírito de concupiscência tem andado em todas as ruas e se assentado com malícia em todos os lares. O diabo é incansavelmente habilidoso e o sexo é o seu assunto favorito. O que mais nos chama a atenção nessa carta que Tolkien escreve ao seu filho não é nem a transparência em que ele aborda assuntos tão complexos que talvez na sua época seriam até um tabu falar sobre isso, mas é o ponto de Tolkien, quando vai falar desses assuntos, não se vende a cultura de sua época e aborda esses assuntos a partir de uma perspectiva ou uma ótica cristã. Para muitos, talvez aqui Tolkien estaria em desarmonia com o espírito da época. Lembra, na década de 40, o mundo explodindo em guerra, a sociedade, aí, a civilização se desmoronando,
depois de 20 anos, a revolução sexual aconteceria, né? Nós tivemos o Woodstock em 1969, o primeiro, mas Tolkien, quando vai abordar esses assuntos, aborda a partir de pressupostos cristãos. Nós poderíamos assim afirmar que Tolkien era um homem fora de sua época, assim como o apóstolo Paulo. Da mesma maneira, comparando a Tolkien, aí, abordando esse assunto com seu filho, quando Paulo agora vai abordar esses assuntos delicados aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo agora não tem mais um tom de exortação, mas o tom é como se fosse de pai para filhos. O tom que Paulo escolhe agora, a partir desse capítulo em diante, é um tom mais pastoral, com profundo discernimento espiritual. E como nós hoje em dia ainda precisamos dessas orientações do apóstolo Paulo? Vocês sabem que há aqueles que afirmam hoje para nós que padrão sexual é uma construção social. É o meio que vai ditar o gênero da pessoa, como ela deveria ser. Os gurus de marketing, por exemplo, descobriram aquilo que mais move o coração do humano, que é a sexualidade. E é por isso que nós somos expostos por esses gurus de marketing à sexualidade humana para vender produtos. Os revolucionários sexuais da nossa época vão dizer que sexualidade é um meio de libertar o ego de uma opressão cultural. As nossas crianças, desde o ensino médio, têm sofrido um tipo de abuso ideológico, são forçadas hoje a repensar o padrão tradicional e bíblico familiar, e agora elas têm que entender um novo jeito de ser família. Nós temos experimentado abusos sexuais dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do Uber e até dentro de asilos. Aqueles idosos mais vulneráveis têm sofrido na mão de pessoas perversas. A nossa sociedade tem provado para nós que não só vivem imoralidade sexual, mas aprovam isso, como Paulo diria em Romanos capítulo 1. Mas antes de entrar com vocês, propriamente dito aqui no texto, eu queria chamar a atenção para vocês sobre 2 pontos. O primeiro é que o apóstolo Paulo gastou muita tinta tratando acerca desse tema de moralidade sexual. 3 capítulos até aqui. No capítulo 5, o apóstolo Paulo menciona acerca daquele imoral, como ele chama, aquele homem que estava deitando com a mulher de seu pai. Capítulo 6, como o Franklin pregou na semana passada, esses cristãos provavelmente estavam se relacionando com prostitutas, ou pelo menos sendo coniventes com esse pecado, estando nesse banquete em que havia muita comida, muita bebida e imoralidade sexual. E agora, no capítulo 7, Paulo volta a tocar nessa questão de sexualidade, só que agora dentro do casamento. Aborda casados, solteiros, viúvas e divorciados. Ponto é que Paulo quer enfatizar que nós, igreja local, somos facilmente tentados a repensar acerca da nossa sexualidade. Por isso que Paulo tem gastado aqui muita tinta sobre esse assunto. Mas o segundo ponto, antes da gente entrar ainda no texto, é que a importância, a seriedade e a gravidade com que Paulo aborda essas questões da imoralidade sexual nas suas cartas está de acordo com a gravidade e a importância que toda a Bíblia trata acerca desse tema. Eu sei que nós crescemos aprendendo que não há pecadinhos e pecadões. Até hoje, talvez adultos pensam dessa maneira. De certa forma, não há pecadinhos e pecadões porque todo pecado é cometido contra Deus e todo pecado tem que ser pago na cruz de Cristo. Mas quando a gente estuda melhor alguns textos, a gente percebe que embora todo pecado é cometido contra Deus, existem aqueles pecados que são mais abomináveis aos olhos do Senhor. Existem aqueles pecados que são mais graves aos olhos do Senhor. Alguns exemplos que eu coloco para vocês. Nós temos o exemplo de Êxodo capítulo 32, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vê o bezerro ali sendo adorado, um bezerro de ouro, e o povo está cometendo orgia. Moisés não diz que o povo cometeu somente um pecado, Moisés diz que o povo cometeu grande pecado. Portanto, existem pecados e existem grandes pecados, biblicamente falando. O José, quando foge da mulher de Potifar, ele não diz simplesmente que ele não pode cometer algo perverso, mas ele diz: como eu poderia cometer algo tão perverso? Imoralidade sexual para José era algo grande, grave, era uma tamanha maldade, diz o texto. Paulo, em Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, quando ele vai citar vários pecados comuns ali naquela cultura romana,
Ele gasta 9 versículos tratando da imoralidade sexual. E somente 4 versículos para citar 21 outros pecados. A ênfase de Paulo era na imoralidade sexual. É de fato um pecado mais grave aos olhos do Senhor. Principalmente no caso ali, no contexto de Romanos, a homossexualidade. Nós vimos aí em 1 Coríntios capítulo 6, nós citamos e explicamos aqueles 10 pecados mencionados pelo apóstolo Paulo. Mas veja, 5 daqueles 10 pecados são pecados de imoralidade sexual. E Paulo coloca eles em primeiro lugar. E nós vemos que Jesus fala que haverá mais rigor para umas cidades do que para outras cidades. Então, biblicamente falando, existe sim, nesse sentido, pecadinhos e pecadões. Existe aqueles pecados que são mais graves, mais abomináveis aos olhos do Senhor. E os pecados de imoralidade sexual, não todos, mas muitos deles também estão nesse grupo de pecados que são abomináveis aos olhos do Senhor. Portanto, quando Paulo está gastando aqui bastante tinta para tratar desse assunto com a gente, ele não quer que a gente brinque com fogo. Como o autor de Provérbios vai dizer, será que a gente pode carregar o fogo no colo, sem que as nossas roupas se incendeiem? Paulo também usa essa linguagem de fogo, quando ele vai dizer nesse capítulo 7, é melhor casar do que arder em desejo. Nós não podemos brincar de moralidade sexual. E nós temos aqui mais um capítulo que nós faremos muito bem se prestarmos atenção ao que o apóstolo Paulo tem para nos dizer nessa manhã. Entrando então agora com vocês no texto, eu divido aí o nosso texto de hoje em 4 pontos, que acredito que são os 4 grupos que Paulo está se comunicando nesse capítulo. Dos versos 1 a 7, se você olhar na sua Bíblia, Paulo vai tratar aí da intimidade sexual dentro de um casamento. Versos 1 a 7 é intimidade sexual dentro do casamento. Olha aí no verso 1 que Paulo começa dizendo: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Veja que ele começa dizendo: quanto ao que vocês me escreveram. A partir do capítulo 7 agora, Paulo inicia uma nova sessão aqui em Coríntios, nessa primeira carta, que é uma sessão de respostas a perguntas que esses irmãos tinham levantado ao próprio apóstolo. Lembra que essa carta aqui não é a primeira que o apóstolo escreveu a eles. Nós somos informados aí no capítulo 5, que o apóstolo já tinha mandado uma carta prévia a eles, que nós não temos essa carta mais. E Paulo naquela carta disse a eles que eles deveriam fugir da imoralidade sexual e não se relacionar com os impuros. A ideia que nós temos agora é que quando Paulo recebe essa comitiva aí, dessa igreja de Corinto, essa visita de alguns irmãos da casa de Chloe e outros a ele, eles agora levantam algumas questões ao apóstolo Paulo. E uma das questões que eles levantariam é essa daqui: é bom que o homem não toque em mulher. Eles vão perguntar acerca das virgens, eles vão perguntar acerca das coisas sacrificadas no capítulo 8, eles levantam algumas questões acerca dos dons espirituais, por isso que Paulo vai abordar esse tema, e da coleta aos santos. É bom que o homem não toque em mulher. Essa frase aqui tem que ficar clara para nós que não é uma frase do apóstolo Paulo, mas é uma citação que ele está fazendo desses irmãos que responderam a carta dele. Como no capítulo 6 que nós vimos, quando Paulo diz todas as coisas me são lícitas, não é o apóstolo que está dizendo isso, mas ele está simplesmente trazendo a citação deles, e aí vai debater com eles se é certa essas ideias, se são certas essas ideias ou não. Pergunta que a gente tem que fazer nesse primeiro verso é: por que esses irmãos estão pensando assim? Por que eles estão pensando que é bom que o homem não toque em mulher? E a lógica aqui, ou entendendo um pouquinho melhor o contexto, quando Paulo escreve aquela primeira carta a eles, e eles vivendo em imoralidade sexual, se entregando à libertinagem, Paulo diz agora a eles que eles não podem se associar com impuros. Eles saem da libertinagem e vão para um tipo agora de legalismo. Paulo, já que nós temos que fugir da imoralidade e dos impuros, já sabemos o que fazer. O quê? Não vamos nos relacionar com o sexo oposto. Vamos refrear todo tipo de desejo sexual. Inclusive, Paulo, você não é casado, você não está procurando mulher, até onde nós sabemos, como o próprio apóstolo vai dizer aqui no capítulo 7, então nós entendemos a receita da espiritualidade: refrear o impulso e o desejo sexual. O ascetismo é o caminho para a nossa santificação, então. Nós entendemos a mensagem, Paulo. Veja que eles saem de um extremo e agora passam para o outro extremo.
É bom que o homem não toque mulher, mesmo se estivermos casados. Vamos fugir totalmente da imoralidade sexual. Mas qual a resposta do apóstolo Paulo? Olha o verso 2 comigo. Paulo vai dizer: digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. E aqui a gente começa a aprender com o apóstolo Paulo algumas lições importantes acerca do casamento. Em primeiro lugar, Paulo desconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando Paulo fala aqui no verso 2 acerca do casamento, para ele é esposa e marido. E veja a ênfase dele, que é sua própria esposa e seu próprio marido. Paulo não entenderia, ou não passaria na cabeça dele intimidade sexual a não ser com mais do que duas pessoas, a não ser sua própria esposa e o seu marido. O casamento para o apóstolo Paulo é monogâmico, é heterossexual. Mas mais importante, Paulo está aqui afirmando que a intimidade sexual ou desejo sexual não é algo ruim, é bom, só que deve acontecer dentro de um determinado contexto, a saber, o casamento. O que Paulo está dizendo no verso 2 é: ao invés de vocês perverterem o desejo sexual buscando a imoralidade, existe um contexto onde o desejo sexual pode ser realizado, celebrado, satisfeito. E qual é? Com a sua esposa e com o seu marido. E aqui Paulo então nos apresenta um dos propósitos da intimidade sexual dentro do casamento. Diferente da Igreja Católica, que afirma que o casamento é somente para a procriação, o apóstolo está nos dizendo aqui que a intimidade sexual é também para a proteção. Porque protege o casal à tentação sexual. Se você está tentado ou está com desejo, é só buscar sua esposa e é só buscar o seu marido. Biblicamente falando, há 3 propósitos da intimidade sexual dentro do casamento: a proteção, a tentação, o prazer. Deus fez também o sexo para o prazer do casal e também para a procriação. E aqui Paulo então nos apresenta um desses propósitos. Portanto, a primeira lição que o apóstolo Paulo nos dá é que o casamento é o único contexto onde os desejos sexuais podem ser satisfeitos. Não o noivado, não o namoro, muito menos aqueles que não estão em nenhum compromisso sério com ninguém. A segunda lição que o apóstolo Paulo vai nos dar aqui é que a intimidade sexual é um dever no casamento. Não só que o casamento é o contexto onde o desejo sexual deve ser realizado e satisfeito, mas agora é um dever. Olha o verso 3, a linguagem que ele usa. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que quando nós trocamos votos de casamento com o nosso cônjuge, esses votos implicam em responsabilidades. E a responsabilidade principal que um cônjuge tem com o outro é a intimidade sexual. Paulo não conheceria casamento em que a intimidade sexual não acontece. Porque para o apóstolo Paulo é um dever. Em outras palavras, intimidade sexual é uma obrigação para o casal que está casado. É um dever. Isso deve acontecer. E aqui, gente, parece básico falar disso, né? Para alguns que estão casados, mas às vezes nós ouvimos de história de pessoas que se privam totalmente no casamento por anos. E existem sim algumas razões, às vezes, até cabíveis para essas situações, mas o ponto é que enquanto nós podemos suprir essa necessidade do nosso cônjuge, nós devemos ter isso como prioridade. Paulo aqui está remando contra a sua época. Numa época em que somente o homem teria direito. Casamento romano, o homem às vezes poderia até comprar a sua esposa. A mulher, os casamentos naquela época não seriam acordados ou realizados e celebrados por amor e afeto, mas por interesse, às vezes político ou financeiro. Mas veja que Paulo começa mencionando o homem. Ele diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O marido tem o dever de satisfazer ou suprir a esposa nessa área sexual. Nós não só
essa palavra do apóstolo Paulo não só serve a sua época, mas também serve a nossa época, porque há muitos homens hoje em dia, inclusive dentro da igreja, que pensam que a intimidade sexual dentro do casamento é simplesmente para ele se satisfazer. Ele procura sua esposa quando ele quer, ele não lhe dá amor, carinho, mas simplesmente quando ele está com vontade, ele procura então sua esposa para se satisfazer. Mas o apóstolo Paulo começa com os homens aqui. Ele diz a eles, não, você tem um dever para com sua esposa. Do mesmo jeito que ela tem obrigação para com você, você também tem obrigação para com ela. A ideia de Paulo aqui é igualdade e mutualidade. Maridos e esposas devem procurar servir o seu cônjuge com o que lhe é devido. A primeira aplicação que a gente pode fazer, portanto, dessa verdade que Paulo nos coloca, é que casamento não vai ser para todos. Aqueles que estão solteiros aqui nessa manhã devem meditar nisso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você casar, aquilo que é precioso para você, que é a sua sexualidade, deve ser compartilhada. E se você tem muitos problemas com isso, é só você não buscar o casamento. O casamento nesse sentido não é para todos. Mas mais do que isso, a intimidade sexual dentro do casamento não pode ser usada como uma moeda de troca. Aquela famosa frase que às vezes a gente ouve casais brincando, né, de que eu vou dormir no sofá por algum tempo, porque você fez isso comigo. Não mais intimidade sexual no nosso casamento por algum tempo. Você não tem direito de dizer isso ao seu cônjuge. Paulo está falando, é uma obrigação, é um dever. O homem deve isso à mulher e a mulher deve isso ao seu marido. E por que devemos isso um ao outro? No verso 4, Paulo vai explicar. A esposa não tem poder ou autoridade sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Se no capítulo 6 Paulo disse que quando você casa e tem intimidade sexual com sua esposa, você se torna só uma carne com ela, agora Paulo aqui apresenta a primeira implicação disso. Até as decisões sobre o nosso próprio corpo devem ser tomadas em conjunto. Lembra os pontos aí. O casamento é o local para a intimidade sexual. A intimidade sexual é um dever, mas agora Paulo vai dizer, embora haja liberdade para o casal escolher e se satisfazer dentro do casamento, essa liberdade é limitada. Esse versículo 4 aqui não pode ser usado para abuso, no sentido como um homem pode olhar o verso 4 e buscar a sua mulher para ter intimidade sexual com ela, falando, você não tem poder sobre o seu corpo. O seu corpo é meu. O que é mais triste hoje em dia é ouvir de situações de casais em que os maridos tratam sua esposa com total desrespeito nessa área, usando algo bom que Deus criou para machucar, ferir e humilhar a sua própria esposa. Como se a liderança do marido no lar lhe desse esse direito. Mas quando o assunto é intimidade sexual, Paulo está falando, não é só o marido que tem direito sobre o corpo da esposa, mas a esposa também domina o corpo do marido. Sendo assim, o marido não pode pegar esse verso para abusar sexualmente da sua esposa, porque ele também está sujeito a ela. O corpo dele também pertence a ela. Portanto, a liberdade do casal nessa questão sexual dentro do casamento, ela é limitada. Um domina o outro. Não só um tem a voz dominante nessa área. E como é que a gente acha um equilíbrio, então? E aqui Paulo ele é extremamente pastoral e sábio. Ele não dá nenhum nó aqui fora da equação. Olha o verso 5. O que Paulo vai dizer? Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento. Mútuo consentimento é a chave hermenêutica para a gente entender tudo que Paulo está falando nesses 7 versículos. É a chave de entendermos, a chave de interpretarmos corretamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sim, o casamento é o local onde a intimidade sexual acontece, mas é por mútuo consentimento. Sim, é um dever do homem e da mulher a suprir a necessidade um do outro, mas é por mútuo consentimento.
quando o assunto é intimidade sexual dentro do casamento, a ênfase do apóstolo Paulo é mútuo consentimento. Não é só a vontade de um e não é só a vontade do outro. É mútuo consentimento. E aqui ele vai dizer que eles não deveriam se privar um ao outro. E, de novo, no contexto, provavelmente as esposas estavam olhando para o seu marido e querendo fugir da imoralidade sexual, e agora decidiria por ela mesma que não mais se relacionaria com ele. Mas Paulo está falando, vocês não podem se privar. Vocês não podem privar um ao outro. A não ser que seja por algum tempo, a não ser que vocês se dediquem à oração, e aí presta atenção, Igreja da Trindade. Mas voltem a ter intimidade por causa de Satanás. E aí Paulo introduz Satanás mais uma vez no contexto familiar. Ele fez isso em Efésios capítulo 6, e a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia para a gente, ele também está no contexto familiar. Ele está no contexto de casamento, de intimidade entre Adão e Eva. Mais uma vez nós aprendemos que a intenção de Satanás, como diz Tolkien no início, escrevendo a seu filho, a intenção de Satanás é deturpar a nossa sexualidade. Nós precisamos lembrar que quando nós estamos falando de casamento, de família, Satanás é esse agente, esse tentador que está ao nosso derredor, rugindo, procurando nos devorar. Precisamos lembrar que Satanás, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, tem ciladas, tem métodos contra a nossa família e contra o nosso casamento. Precisamos lembrar que ele é poderoso, porque Paulo vai dizer que ele tem forças espirituais, poderes e autoridades. Nós faríamos muito bem se acreditássemos nessa verdade. Porque quando estivermos problemas no nosso casamento e nas nossas famílias, ao invés de simplesmente acharmos culpados, lembraríamos de dobrar os nossos joelhos e clamar pela graça divina, porque é Satanás quem está tentando destruir o nosso casamento e a nossa família. Satanás é real e destrói famílias até hoje. Veja que Paulo não diz que o desejo sexual é ruim em si mesmo, mas Satanás usa da nossa vulnerabilidade para nos tentar e pega isso que é bom da criação de Deus, que é o sexo, e usa disso para destruir a nossa família. É quando estamos vulneráveis nessa área, concessão, e não como um mandamento. Essa aplicação que eu estou falando com vocês, de não se privarem, isso não é um mandamento, Paulo diz. Mas é simplesmente uma concessão. Não é uma regra. Não é que todo casal tem que se privar durante um tempo, Paulo diz. É uma concessão. Se houver mútuo consentimento, que assim faça. Mas não é um mandamento. E aí no verso 7 ele vai dizer: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro de outro. O que Paulo quer afirmar aqui para a gente é que, embora ele esteja solteiro, ele reconhece que Deus capacita pessoas, dá uma capacitação especial para as pessoas na fase em que elas estão vivendo. Paulo está dizendo, de certa maneira, eu gostaria que vocês fossem como eu, mas eu entendo que existem capacitações de Deus para cada fase ou estado aí da nossa vida. E aqui mais uma vez eu digo aí à nossa igreja que nós faríamos bem de entender que aqueles que não estão casados, Deus capacita esses homens e mulheres para permanecerem nesse estado. E nós faríamos bem de não forçá-los a buscarem relacionamentos. Porque talvez Deus está capacitando esses homens e mulheres para servirem o reino de Deus de maneira diferente que os casados não podem. E não cabe a nós ficar com aquele joguinho de uma pressão sobre esses homens e mulheres que não estão casados. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que aquele que está casado também recebe capacitação divina. Se o ponto aqui é como nós vamos viver casados, com nesses modos que o apóstolo Paulo está apresentando para a gente, intimidade sexual, o ponto é que nós teremos capacitação divina para vivermos, não só hoje, mas para todo sempre aí com a nossa esposa ou com o nosso marido. Portanto, os primeiros 7 versos que Paulo coloca aqui para a gente, ele está falando acerca da intimidade sexual dentro do
casamento. Eu quis gastar mais tempo com vocês nessa manhã, nesse primeiro trecho, porque foi um trecho ainda que não tinha sido abordado por nós. Os outros agora eu vou correr mais um pouquinho com vocês, porque nós já tratamos desses próximos tópicos aqui. O segundo grupo que Paulo vai agora a se direcionar é o grupo de solteiros e viúvas. Por que Paulo agora vai se direcionar a eles? Lembra, Paulo começou agora aqui a exaltar o casamento. Paulo disse que não era o ascetismo que seria o caminho para a santificação e que de fato o casamento era algo bom. O desejo sexual pode ser realizado dentro do casamento. E agora pensa aí os solteiros ou as viúvas, a tentação deles seria qual? Então, eu vou buscar logo um casamento. Se é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, então eu devo casar logo. E aí Paulo vai vir nos versos 8 e 9 e vai dizer aí aos solteiros e viúvas, ele começa citando dois grupos de pessoas dentro da comunidade. Solteiros aí é um pouco debatido, que tipo de grupo que Paulo está pensando, porque é estranho colocar simplesmente solteiros e viúvas, um próximo do outro, e as outras vezes que Paulo menciona essa palavrinha solteiros, a ideia que se tem aqui em 1 Coríntios 7 é que eles já foram previamente casados e agora estão solteiros. Embora a nossa tradução simplesmente coloque solteiros, parece, pelo contexto, que seriam ou viúvos ou divorciados. E Paulo então vai se direcionar a esse grupo que não está casado e vai dizer a eles, é bom permanecer assim. E aí lembra que Gênesis diz que é bom que o homem não esteja só, mas agora Paulo também diz que é bom permanecer nesse estado. Não é algo ruim estar solteiro, não é algo ruim não estar casado. Verso 9 ele vai dizer, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Eu sei que a interpretação tradicional aqui é daquele menino ou daquela menina que está namorando, ou que ainda não está namorando, mas tem muito desejo pelo casamento, então se você não consegue se dominar, porque você tem desejo por casar, é melhor que se case. Mas no contexto imediato aqui, não parece que é isso que Paulo está falando. O contexto é de 1 Coríntios capítulo 6. Irmãos que estavam vivendo imoralidade sexual. O que parece que Paulo está falando nesse verso 9, aqueles que não conseguem se dominar, é aqueles que estão vivendo imoralidade sexual. Não só que tem desejo para casamento. Paulo está falando, se você já está vivendo em imoralidade sexual, é melhor que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejo. Qual que é o ponto de Paulo para esse grupo não casados na igreja, sejam viúvos, divorciados ou solteiros? É que é tanto bom estar nesse estado, como é bom casar. Paulo mantém um bom equilíbrio aqui para essa igreja de Corinto. Terceiro grupo que Paulo aborda, caminhando aí para o final, são casais cristãos que estavam pensando agora em divórcio. E de novo, por que eles estariam pensando em divórcio? Paulo escreveu uma carta a eles, dizendo a eles que eles deviam fugir da imoralidade sexual. E agora, os casais, com seu marido ou com a sua esposa, estavam querendo desfazer o seu casamento para ser livre da tentação do desejo sexual. E aí Paulo vai dar uma ordem aqui simplesmente clara. Ao verso 10 ele vai dizer que não é ele que está ordenando, mas é Jesus, fazendo menção a Mateus 19, que a mulher não se separe do marido. Igreja da Trindade, a ordem bíblica é essa. Não se separem. Embora a Bíblia nos dê concessões, e nós já abordamos isso, nós temos essas pregações online, embora há concessões para divórcio, o mandamento permanece. Não se separem. Nós não podemos fazer das concessões um mandamento. Um mandamento que nós devemos lutar até o final, nas nossas famílias e na Igreja da Trindade, é: não se separem. Lutem pelo casamento de vocês. Paulo cita Jesus quando ele diz: portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Essa é a ênfase, essa é a prioridade. Aconteça o que acontecer, nós devemos lutar por isso. Não se separe. Mas, diz Paulo no verso 11, se ela se separar, que não se case de novo,
ou que se reconcilie com seu marido. Não vou entrar no mérito aqui de recasamento, o Franklin já pregou sobre isso e a pregação está online. Mas veja que para Paulo também a prioridade é reconcilie. Busque a reconciliação, busque o perdão. Priorize isso, mesmo se estiver divorciado. E aí, o último grupo que Paulo aborda são cristãos casados com incrédulos. E aqui não é que Paulo vai defender o casamento misto. Pensa, o apóstolo Paulo chegou lá em Corinto, pregou o evangelho, e de repente, naquele lar onde ninguém era cristão, a mulher se converte. Parece que é essa a ideia que está por trás do texto. Um dos cônjuges agora se converte. E agora esses irmãos, para fugir da imoralidade sexual, eles estão dizendo, Paulo, eu vou abandonar meu casamento. Porque eu não quero cair nessa tentação e meu marido ainda é incrédulo. Eu posso estar aí comprometendo minha caminhada com o Senhor. De novo, Paulo não está afirmando o casamento misto. Mas após ter pregado o evangelho, um dos cônjuges se converteu. E agora, o que eles devem fazer? O apóstolo Paulo vai dizer nos versos 12 e 13 o que eles devem fazer. Digo eu, não o Senhor. Ou seja, Jesus nunca tratou sobre isso explicitamente. Eu vou tratar, diz Paulo. Se um irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda morar com ele, não se divorcie dela. A ordem de Paulo permanece. Não se divorcie. Não é porque você agora se converteu ao Senhor e seu marido é incrédulo ou vice-versa que você vai abandonar o seu lar. Não se divorcie. E ele diz a mesma coisa no verso 13. Mas aí o verso 14, ele quebra essa ideia, ou esse paradigma, ele inverte a ordem aí na mente desses cristãos lá em Corinto. Porque lembra, para eles estavam se contaminando com o cônjuge incrédulo. Aí Paulo vai dizer o verso 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está falando? Ao invés do cristão que está casado com o incrédulo se contaminar, é o contrário que acontece. Na verdade, é o cristão que está causando agora impacto no incrédulo. Por isso que você não deve abandonar o seu marido, e você também, Paulo vai dizer aqui, você não vai abandonar seus filhos, porque eles não estão no Senhor ainda. Se a mulher é crente e o marido é incrédulo, ela não tem que fugir da impureza abandonando o marido. Pelo contrário. Se a mulher for crente, ela vai santificar o marido. E os seus filhos também serão santificados. E por santificação aqui, não é que Paulo está falando que é uma salvação automática. No sentido que a mulher crente agora vai com certeza salvar o seu marido. Mas é que há um impacto na vida do marido e há um impacto na vida dos filhos. Nós sabemos disso, quando temos crianças aqui que nascem de pais cristãos aqui, nós apresentamos essa criança ao Senhor. A criança ainda não é salva, mas nós reconhecemos que por nascerem num lar cristão, serão influenciadas pelo Evangelho e pelos seus pais. É isso que Paulo está dizendo. O crente, o marido ou a esposa, não se torna impuro porque está casado com o incrédulo. Mas ela causa impacto no seu marido e no seu filho por ser crente. Pedro disse a mesma coisa, dizendo que se a mulher manter seu bom procedimento, o seu marido poderia ser salvo pela sua boa conduta. Mas aí Paulo vai dizer no penúltimo verso, dizendo: se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Aqui é uma das concessões ao divórcio que há na Bíblia. De novo, Franklin já pregou sobre isso. Há bastante debate do que seria o abandono, mas aqui no verso 15 seria realmente deixar o lar, sair de dentro de casa. E aí Paulo está dizendo então que o irmão crente ou a irmã crente, se o incrédulo deixar o lar, não fica sujeito à servidão. E o ponto aqui não é que o crente está deixando o lar. Não é que o cristão ou a cristã está buscando divórcio. Não. Quem está buscando divórcio é o incrédulo. E se ele fizer assim, deixe ele ir, diz Paulo. E ele vai dizer:
Deus chamou vocês para viverem em paz. Por que, Paulo, nós devemos viver em paz, mesmo com incrédulos dentro do nosso lar? Você sabe, mulher, se você poderá salvar o seu marido? Por que você vai abandonar seu lar? Por que você não vive em paz? Você sabe o que Deus está fazendo na vida do seu marido? Ao invés de abandonar, vive em paz com ele. Viva com um bom procedimento cristão. Viva testemunhando Cristo dentro do seu lar. E você, marido, por que está pensando em abandonar sua esposa? Por que não escolhe viver em paz como Deus chamou a gente para viver em paz? E aqui Paulo termina com uma nota de esperança belíssima para a sua igreja. E talvez alguns aqui precisam ouvir essa nota de esperança. Aqueles que estão casados com incrédulos, às vezes olham para famílias de cristãos dentro da igreja, e tudo que eles mais desejam é que a família deles fossem como essas que eles olham ao nosso redor. Mas Deus diz aqui nesse verso 16, você não sabe se eu estou trabalhando na vida do seu marido ou da sua esposa. Permaneça fiel, permaneça vivendo em paz, porque a mesma graça que alcançou você que era pecadora e você que era pecador, pode alcançar o seu cônjuge e pode alcançar os seus filhos. Deus nos chamou para vivermos em paz. Algumas considerações finais para a gente nessa manhã meditar. Aqueles que estão casados, como tem sido o nosso relacionamento dentro de casa? Principalmente nessa questão de intimidade sexual. Há um profundo interesse em servir um ao outro dentro do relacionamento conjugal. Você que é homem, tem se preocupado em servir sua esposa na intimidade sexual e não simplesmente usá-la? A intimidade sexual tem sido usada para edificar ou para destruir? Por que não se arrepender nessa manhã? Por que não aqueles que estão casados conversarem acerca dessa mensagem um com o outro e buscarem um arrependimento? Aqueles que não estão casados, sejam solteiros, viúvas ou divorciados, Deus te capacita para esse momento na sua vida. Você não precisa se desesperar por um casamento e nem se entregar à imoralidade sexual. Deus te capacita para esse momento. E aqueles que estão pensando em se divorciar, o mandamento do Senhor continua o mesmo. O que Deus uniu, não separe o homem. E se você imaginar que vai ser muito difícil permanecer casado, Deus também nos capacita para nos mantermos casados. Que possamos viver para a glória de Deus em todas as fases da nossa vida. E como Paulo diz no verso 24, irmãos, que cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Porque ela traz vida, inclusive para dentro da nossa casa, para os nossos lares, para os nossos casamentos. Senhor, nós pincelamos nessa manhã questões complicadíssimas, que afetam toda a nossa existência. Pedimos a Tua graça. Peço ao Teu Santo Espírito que somente a Tua palavra e a Tua verdade fique e tenha raiz aí no nosso coração. Senhor, mais uma vez, dá graça às nossas famílias aqui na Trindade, aos nossos casamentos. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros e ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Senhor, dá graça mais uma vez àqueles que ainda não casaram ou que já casaram e não estão mais casados. Que eles entendam que há capacitação do Senhor para esse momento. Que eles não precisam se desesperar. Meu Deus, abençoa-nos em todas as fases de vida que temos vivido aqui na igreja.
para o teu nome e para a tua glória. Amém.